Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Assim diz o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, que é o nosso espírito, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus, e não de nós. Até aqui. A questão aqui, no tema de hoje, é a seguinte: como seres espirituais, como diz aqui o verso 7, que somos um tesouro em vasos de barro, como anjos, como seres espirituais, nós somos muito poderosos em Cristo Jesus, porque o Espírito do Senhor está unido ao teu para te dar força. Então somos poderosos, nós somos seres que podemos tudo utilizando a nossa fé. Porém, aqui, pela vontade de Deus, nós ainda estamos em um corpo de carne, como a palavra assim nos ensina. Então, o que é que acontece às vezes? E eu percebo que existe um certo dilema na vida de muitas pessoas que são conhecedoras da graça de Deus. Há pessoas que pensam assim: eu sou um anjo, e é mesmo, um anjo abençoado. Eu estou debaixo da graça de Deus. Eu sou muito amado por Deus, e é verdade. O amor de Deus é algo eterno. Ele te ama para sempre. É uma grande verdade isso. Então ela pensa, por saber de tudo isso, que está debaixo da graça de Deus, que é um anjo, que é amado, que ela não está sujeita a problemas, que ela não está sujeita a fraquezas. Puxa vida, eu estou debaixo da graça de Deus, então eu não poderia estar triste, eu não poderia estar passando por problemas, eu não poderia estar enfrentando isso, afinal eu sou muito amado por Deus. Por pensar assim, quando você tem uma fraqueza, você se deprime. Eu não podia estar com essa fraqueza, eu não posso estar triste, porque eu estou debaixo da graça de Deus. Pode sim, você vai passar por muitos momentos em sua vida, momentos de tristeza, de fraquezas e muitos outros problemas em sua vida, porque ainda que você seja um anjo poderoso, você é um espírito que ainda está em um vaso de barro. Você entende a reflexão que eu estou fazendo? Muitas das vezes tem abençoados que estão nesse dilema: puxa vida, mas eu estou debaixo da graça de Deus, eu não poderia estar triste, eu não poderia estar passando por essa fraqueza. Pode sim, você é super anjo, mas não é super homem. Você é poderoso por dentro, mas não é super homem por fora. Esse vaso de barro, que é o seu corpo, ele apresenta problemas. Como qualquer outro vaso de barro, você está sujeito a quebrar. Assim como qualquer outro vaso, você também está sujeito a fraquezas, você também está sujeito a passar por muitos problemas na sua vida. E você não pode viver na graça de Deus pensando: eu estou na igreja, na graça de Deus, mas eu estou um pouco triste por causa de algumas coisas que estão acontecendo em minha vida. Eu estou carente, eu estou passando por muitos problemas na minha vida, é muita luta. É claro, você está em um corpo de carne ainda. Um cristão da graça não pode ficar nesse dilema, porque isso vai
te levar a um desânimo total. Você, meu amado, não pode se achar um super-homem. Você é um super-anjo. É bem verdade que você está aqui para reinar em vida, para ter um andar que agrada a Deus. Mas só que você não é um super-homem. Vai acontecer coisas na sua carne. Vai surgir situações na tua vida. E você não é super-homem. Com isso, eu quero tirar um certo peso de certas pessoas, na graça de Deus, que erram às vezes, ou que de repente não tem capacidade de suportar o semelhante. O seu semelhante, o seu próximo, não é super-homem. Ele é super-anjo. Ele ainda está num corpo de carne. Pode acontecer algumas coisas feias na carne dessa pessoa, e que você vai ver, e que você tem que ter compreensão, maturidade, sabedoria diante disso. Ele não é super-homem para ser perfeito, para ter uma força de nunca errar, de nunca falhar, ou de nunca ter um problema na vida. Você que está na graça vai passar por muitas coisas, mesmo estando na graça de Deus. Veja o que Paulo continua dizendo no verso 8. Muita atenção para o verso 8. Em tudo somos o quê? Atribulados. Mas você não é um anjo? Não deveria passar por isso. Veja, nós podemos passar pelas tribulações, mesmo sendo anjos. Diz o Evangelho. Assim nos ensina o Evangelho da graça de Deus. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Pode aparecer situações na sua vida que pode te deixar triste, perplexo, se já não está acontecendo, que está levando você a chorar, que está levando você a ficar triste, que está levando você a ficar horrorizado com o que você está vendo. Se você está passando por um momento triste, se você está perplexo, logo você se levanta, se você tem o hábito de conversar com Deus. Logo você é restaurado na alegria, diante dessa tristeza, se você tem uma vida com Deus. Logo você se levanta, se há uma busca da sua parte para com as coisas espirituais. Logo você sai dessa. Verso 9. Perseguidos, porém não desamparados. Diga, eu recebo essa palavra. Abatidos, porém não destruídos. Veja, mesmo sendo um espírito poderoso, você pode se sentir o quê? Abatido. É aquele dia que você está com o coração cheio de pensamentos tristes. É aquele dia que você está com as suas forças reduzidas. É aquele dia que você está com o seu ânimo reduzido, abatido. Não é que você perdeu toda a sua fé, é que por causa da tribulação, naquele momento, o seu ânimo fica reduzido. Mas aqui diz que você não está sozinho. Isso é muito importante. Existe um lado em você, carnal, que tem fraquezas e que te faz, em alguns momentos, se sentir assim. O teu lado carnal, com a tua força reduzida. Isso tudo é por causa da carne. Veja o que Paulo diz, aqui mesmo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 7. Abra lá. Veja o que Paulo enfrentava em sua vida, mesmo sendo apóstolo, mesmo sendo um anjo poderoso, um tesouro em um vaso de barro.
Assim diz o Evangelho na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está o quê? Firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Se você está passando por lutas, você vai receber vitórias, porque não há vitórias sem lutas. Se está acontecendo muita coisa em sua vida, é como o Espírito Santo nos ensinou domingo: grandes alegrias está para acontecer na sua vida. Verso 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então Paulo aqui está dizendo que ele também passou por um momento muito difícil na sua vida, que chegou a causar desespero no seu coração. Mas pastor, Paulo, ele não era um anjo poderoso? Sim, mas ele estava vestido de um corpo de carne como eu e você. E pode chegar a situações em sua vida que pode te causar desespero também, como aconteceu com Paulo. Aconteceu algo na vida dele que causou desespero. Mesmo ele sendo o apóstolo da graça, mesmo ele sendo um anjo poderoso, um super anjo, só que ele não era um super homem para evitar tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Veja também o que aconteceu com Paulo, e ele fala sobre isso na carta dele aos Gálatas, capítulo 4, verso 13. Abra lá. Deus não quer que você pense que nunca você vai se entristecer, porque você vai. Deus não quer que você pense que nunca você vai passar por problemas por estar debaixo da graça de Deus. Essa é a moral da mensagem de hoje, é o miolo do entendimento. Deus não quer que você pense que por ser um super anjo, que você nunca vai passar por uma adversidade. Porque tem pessoas que estão nesse dilema: puxa, eu estou na igreja, eu estou dando dízimo, eu estou ofertando, eu estou congregando, eu estou orando, eu estou louvando a Deus, eu estou me sentindo triste, e eu estou passando por isso. E Deus quer que você entenda que essas coisas acontecem. Deus não quer que você desconheça as tribulações que existem e que pode acontecer na tua vida. Veja mais uma situação que aconteceu na vida de Paulo. Gálatas, capítulo 4, verso 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade o quê? Física. Paulo estava o quê? Enfermo. Tem muitas pessoas que estão na graça de Deus e carregam esse dilema: puxa vida, eu estou na igreja, eu não poderia ter adoecido. Eu estou na igreja, o meu parente não poderia ter morrido. Eu estou na igreja, eu não poderia ter perdido aquele dinheiro. Eu estou na igreja, o fulano não poderia ter me dado o calote. Eu estou na igreja, a minha parente não poderia ter aparecido na porta da minha casa para ter feito o que ela fez, e mais isso e mais aquilo. Não poderia. Pode sim, porque você ainda está participando de carne e sangue, você ainda não saiu do corpo de carne. Jesus passou por muitas coisas, e Ele falou que você e eu passaríamos também. Ele recebeu de chicotada a cusparada, meu filho. De repente não é o seu caso, mas muita coisa vamos enfrentar enquanto estivermos no vaso de barro. Agora, o que não pode é você ficar falando, pensando, ou de repente enfurnado nessa tristeza por conta do problema, ou de repente pensando: puxa vida, eu estou na graça,
servindo a um Deus vivo, fazendo tudo direitinho, e me acontecendo isso? Jesus falou o quê? Nesse mundo tereis aflições. E muitos pensamentos a carne pode colocar em seu coração, como por exemplo: será que Deus está comigo mesmo? Lógico. Você não está de pé? Você não está vivo? Você não está respirando? É lógico que Deus está com você. Se Ele não estivesse com você, você não estaria vivo, não estaria de pé. Assim diz o profeta Isaías, no capítulo 42, você lê em casa, a partir do verso 5 por diante. Lê em casa, se você tem essa dúvida, que a partir de hoje você não tenha mais. Voltemos todos para a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Vejamos o que diz aqui a leitura da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, prosseguindo aqui. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não desista quando essas coisas todas chegarem a acontecerem contigo, porque você pode passar por tudo isso. O desejo do meu coração como teu pastor é te ver firme, mesmo diante desse momento que você está enfrentando. E depois você me dizendo, por conta dessa firmeza, por conta dessa fé, aqui neste púlpito, para mim, para todos deste ministério, que você conseguiu. Que você nunca desista de cuidar da sua fé. Porque quando a gente cuida da nossa fé, a gente chega a este momento de falar: eu consegui. Diga: eu vou testemunhar o que o Senhor está dizendo. Eu vou chegar no púlpito, pastor, e dizer: eu consegui. Isso é bom demais, né? Mas para isso acontecer, você precisa cuidar da sua fé. Você precisa estar firme em o nome de Jesus. É o que eu declaro na tua vida. Verso 10: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Diga: eu recebo essa palavra. Levar sempre o morrer de Jesus não é uma cruz nas costas, como muita gente carrega na época da Páscoa, né? Tem muitas pessoas que na época da Páscoa carregam uma cruz nas costas, né? Não, eu estou carregando o morrer de Jesus. E nem tampouco é para você ser um cristão pagador de promessas. O levar o morrer de Jesus, que diz aqui, quando Cristo morre e ressuscita, aparece o quê? O reino. Aparece a palavra da graça, as vitórias que o seu sofrimento o quê? Trouxe. Sim ou não? Sim. Sendo assim, temos que levar por toda parte a vida de Jesus, o ressuscitado. É esse o carregar que você tem que ter na sua vida. Não é uma cruz de madeira, não é o sofrimento de Jesus, são as vitórias que o sofrimento trouxe. É a palavra que veio depois do sofrimento, é elas que você deve carregar no coração. Eu sou herdeiro de Deus, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor, eu sou um anjo em um vaso de barro. É levar sempre o sentir de Jesus em você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você.
Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.